A Advocacia Geral da União vai defender no Supremo Tribunal Federal a lei aprovada pelo Congresso e sancionada por Jair Bolsonaro que determinou o piso nacional para o enfermeiro. Informou nesta segunda-feira, ontem, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Nesse domingo, Luiz Roberto Barroso defendeu o piso atendendo a um pedido da Confederação Nacional da Saúde. O ministro do STF alegou que a lei que o instituiu não apresenta dados sobre a situação financeira de estados e municípios para cá com um novo valor mínimo para a categoria de R$ 4.750. Daí abre aspas para Ricardo Barros. Obviamente, as decisões judiciais precisam ser respeitadas, mas o governo do presidente Bolsonaro vai defender o seu ato, a lei sancionada. A AGU vai promover a defesa daquilo que foi decidido pelo governo e nós estaremos acompanhando esse processo judicial, declarou Ricardo Barros, de acordo com o relato da Folha de São Paulo. E eu começo com o Ângelo Rigon. Isso, eu sugiro que leiam o Estado de São Paulo de hoje, que explica que o senhor Ricardo Barros, no início de maio, trabalhou e orientou a bancada, como ele é líder, ele que orienta a bancada, ele orientou o pessoal a votar contra. Agora ele se mostra perto da eleição. Cada dia que vai chegando perto da eleição, a pessoa vai mudando, né? E o próprio filho do presidente Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, votou contra. Então, vocês se espertam, ficam de olho que político é, à medida que a eleição vai chegando, repito, eles mudam de opinião de um dia para o outro. Pamela Bussolini. Eu também achei interessante nessa história sobre, né, a entidade aí, que entrou contra, né, o piso da enfermagem. Me parece que a cúpula é toda formada por pessoas que declaram voto, né, já que o Rigon estava falando disso, na esquerda, mais especificamente no Lula. Então é interessante, né, dizer que apoia o piso e depois entrar através de um outro Conselho Nacional de Saúde, para derrubar o piso. Então me parece um grande teatro, né? Mas a gente lamenta, como nós já lamentamos ontem, a enfermagem merece, a enfermagem precisa. O Bolsonaro já se declarou que continua apoiando, assim como ele, né, fez tudo certinho, né, sancionou, continua nessa posição de apoiar, e penso eu que o Barroso deu um grande tiro no pé, mostrando que esse ativismo judicial, uma hora ia prejudicar a todos, e é o que está acontecendo. Todo dia é uma nova. Ontem foi a enfermagem, depois veio os CACs, né, já que o Edson Fachin deu uma decisão, não sei se nós vamos comentar aqui, também bem estranha ontem, e assim vai, mas aos poucos todos vão acordando. Eu só sugiro, o pessoal lê o Janones, eu não sou de rede social. Janones deu fake news, cuidado. É só procurar o que o Janones escreveu ontem, porque o autor, Pamela, da lei da enfermagem chama-se Cantarato, que é do PT. Então jamais o PT, inclusive o PT lançou uma campanha ontem, o próprio presidente Lula se manifestou contra o Bolsonaro no Twitter dele. E por que o presidente lá do Conselho Nacional de Saúde, que declara voto no Lula, tem foto com Lula, diz que mas é Lula, qual que é o crime de você ter foto com alguém? Eu tenho foto com o Zé Dirceu, não sou deve ter uma empresa. Ricardo Barros tem foto com o Lula. O deve ter alguma... O Janones publicou fake news no Twitter dele ontem, inclusive essa que você falou do Ricardo Barros, que o pessoal votou contra e nananã. E depois, matéria de hoje no tarde, Estadão. E depois mais tarde, então eles também estão publicando tem 3 jornalistas que assinam a matéria. Porque ele mesmo postou dizendo que ele colocou uma fake news sem querer e pediu desculpas. Quem, Rafael? Mas o autor continua sendo do PT. Olha, a gente falou isso aí ontem, é uma questão muito importante. Daí? O piso em enfermagem é muito importante, sim, tá? Sobretudo aí, passarmos pela pandemia e as pessoas que tiveram à frente aí, na ponta da linha, realmente foram aí os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, enfim. Então toda essa classe, todas essas pessoas que precisam ser valorizadas, poderiam ter, sim, o seu piso aumentado. Mas... já que é uma questão técnica, jurídica, vamos pensar assim, né? Já que o STF só pensa desse jeito, só questão técnica jurídica. Então, ainda bem que a AGU acabou fazendo esses tipos de requerimentos e pedidos para que realmente possa ser rediscutido e que, no final das contas, né, o STF, né, tenha bom senso e que coloque um piso ideal para o pessoal aí da classe de enfermagem. Vou passar para o Agnaldo Vieira. É só dizer que o país, o Brasil não é pra gente fraca, não. Aqui o negócio é mais embaixo, hein? Todo mundo comemorando já o piso da enfermagem, dando os parabéns a quem foi favorável, enfim. E vem o STF e fala que não. Eu acho que tem que achar Eu digo sempre, né? Eu já comentei ontem,
se o erro está na origem, na forma, mas o aumento, enfim, o piso tem que ser dado, né? Eu acho que não pode suspendê-lo, só dizer, ó, volta lá, corrige, mas está mantido o valor, que é o que interessa, né? Ainda mais para esse pessoal da linha de frente da saúde. Como disse ontem também, saúde e educação, esse pessoal tem que ser valorizado diariamente. Vou passar agora pro professor Jorge. Olha, o dado da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, hospitais e outras entidades filantrópicas, elas colocaram que essa situação do novo piso aumentou gastos aproximadamente quase em 7 bilhões de reais ao ano. E isso vai impactar em uma redução de 20 mil ou mais leitos e ainda na admissão de 80 mil ou mais profissionais da área da enfermagem. Esse cálculo não foi feito. E aí, claro, há uma discussão entre os estados, municípios, inclusive órgãos do governo federal, que vão ter que apresentar dados aí nos próximos 60 dias para conhecer o verdadeiro impacto financeiro e, claro, quais são os riscos de demissões. Quem fez a ação, quem fez o questionamento, quem levou adiante essa suspensão não foi o STF. O STF atendeu a um pedido que foi feito aí pelas confederações das Santas Casas, ou seja, há um grupo muito grande, muito forte, poderoso, que apresentou os impactos de uma medida decidida aí pelos deputados que ora apoiaram, ora não apoiaram, ou seja, que se movimentaram em algo que foi um pouco também outra das atuações políticas eleitoreiras do presidente e essa da federação República. teve como os representantes, desculpa, Jorge, na Câmara durante muitos anos, não estou falando de agora, um deputado de Maringá. Exatamente. Que é líder do Bolsonaro. E lembrar como foi feita também a votação do piso. Houve um condicionamento em todo o processo. Engraçado que não houve esse questionamento quando era o piso dos professores. Quando era o piso dos professores, não tinha esse questionamento. Não tinha esse questionamento. Agora, sobre enfermagem, claro, que daí não é uma outra classe, daí é claro. Aí tem que ter um posicionamento da técnica dentro lá do que o questionamento para o acabou dando, suspendendo. Teve questionamento para o piso, tanto que foi uma questão que ainda não ficou clara, não ficou evidente resolvida, e agora esse da enfermagem também. Então estamos frente a um país que produz normas, só que essas normas continuam acompanhadas de uma tremenda insegurança jurídica e de falta de análise do impacto econômico financeiro das medidas. Hospital estão aí passando aí fome, vem o rombo para 2023. Pamela, sabe qual que é o grande problema? Pamela, sabe qual é o problema? Tem que pagar a problema. Gente, é que o próprio Poder Judiciário não vê o impacto que eles vão produzir com o aumento do salário deles. Nossa, que comparação. Aumenta R$1 no salário claro. O judiciário é insignificante. Uma coisa que você dá para quem vai ganha 30 mil reais, vai para 40 e poucos mil reais. Vamos juntar o dinheirinho para mandar. Isso é uma pessoa só. Vamos lá. Eu vou passar pro... Eu tô me sentindo o professor Raimundo hoje. Vou passar pro Tupã. Eu vou fazer uma cena aqui quando o Kim começa a ficar nervoso e tá querendo brigar, sabe? Eu tô querendo brigar também, é isso, só que meu microfone não tá aberto. Eu quero dar meu pitaco também. Eu acho que nessa história é o seguinte: esses enfermeiros estão na profissão errada. Sabe o que eles podiam fazer, Vitor Faria? Parece uma brincadeira que eu vou falar para você, mas é verdade. Eles deviam ter ficado jogando Pokémon. Quem hoje, quando, por exemplo, jogou Pokémon e comprou Pokémon no início do século, hoje pode vender uma coleção aqui, eu tô vendo no celular, $40 mil. $40 mil. Para! Tá discutindo aí por quase R$4 mil. O cara ganha 45. Fazer coleção de Pokémon, ganhar dinheiro. Vou te falar uma coisa. Tá ruim. Meu pai passou de 2018 a 2020 no hospital. Ele ficou internado em diversas alas. E alas assim, eu vou fazer uma conta de cabeça com 40 pacientes, sabe? Tinha uma enfermeira. O resto tudo era assistente de enfermagem, técnica de enfermagem, que a gente chama. E hoje ganha em torno de R$2.000 e poucos. Uma enfermeira
tem que ganhar pelo menos uns 4 mil. É justo. E eu vou te falar uma coisa. Se você pensar, olhe quais foram os... alguém falou na bancada que foram as Santas Casas. A gente aqui em Curitiba, a Santa Casa é administrada pelo Colégio Marista, que eu tenho amor por esse colégio, que eu estudei lá, meus filhos estudaram aqui. Mas nós temos que encontrar uma solução, e essa solução de segurar o salário das enfermeiras é uma tremenda falta de sacanagem, como eu já disse um youtuber no passado, né?